Há uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo homem. Uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É a dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Você lembra desse texto? Sim, Rod Serling disse essas palavras na televisão pela primeira vez em 1959. Em 6 anos, ele mudou o cenário da televisão americana e capturou gerações de fãs, legiões que ainda permanecem ansiosas por novos passeios e maldições, passagens e atalhos mal assombrados por sonhos e pesadelos. Embora tenha passado mais de 50 anos desde que saiu do ar, Além da Imaginação continua sendo uma referência para todas as séries de ficção científica e fantasia que se seguiram desde então. Se prepara, pois hoje vamos viajar por esta série que conseguia transformar uma situação normal em algo completamente assustador. A série voltou à televisão em 27 de setembro de 1985, mais de 20 anos depois do encerramento da versão original. Mas havia uma grande diferença. Rod Serling não estava mais lá. O criador da série original havia falecido em 1975. Você acha que uma nova versão conseguiria funcionar sem a presença de Serling? A produção dos anos 80 não tentou simplesmente copiar a fórmula da série clássica. Enquanto a original normalmente contava uma história por episódio, a versão de 1985 frequentemente apresentava várias histórias no mesmo episódio. Algumas histórias duravam poucos minutos, enquanto outras pareciam verdadeiros mini-filmes, mas essa estrutura dava aos roteiristas muito mais liberdade. Uma história podia ter apenas alguns minutos, e outra podia chegar perto de 40 minutos. Com isso, a série podia misturar ficção científica, terror, fantasia e histórias perturbadoras em um único programa. E olha só quem passou pela produção da série. Roteiristas conhecidos do universo da ficção científica e do terror participaram de episódios da versão dos anos 80. Entre eles estavam nomes como Harlan Ellison, Stephen King e George R.R. Martin. Ou seja, não faltava imaginação naquela dimensão desconhecida. E quem assistiu a versão dos anos 80 provavelmente lembra da abertura. Ela tinha uma atmosfera muito mais sombria e perturbadora. E um detalhe chamava muita atenção. Uma rápida aparição de Rod Serling era utilizada na sequência de abertura. Mesmo décadas depois, a imagem do criador continuava sendo uma espécie de ligação com a série original. A produção dos anos 80 teve 3 temporadas e 65 episódios. Mas existe uma curiosidade importante. As 2 primeiras temporadas foram exibidas pela CBS. Já na 3ª temporada, a série mudou de estratégia. Os episódios passaram a ser distribuídos para diferentes emissoras em vez de depender de uma única rede. E isso ajudou a mudar a forma como os episódios chegavam ao público. Agora vamos voltar no tempo. A primeira fase da série estreou em 1959 e ficou no ar até 1964. Foram 5 temporadas e 156 episódios. E tinha uma coisa que tornou aquela versão inesquecível: a presença e a narração de Rod Serling. Para muitos fãs, é impossível imaginar a série sem ele. E se você pensa que a versão de 1985 foi a última, prepare-se para outra surpresa. Além da Imaginação, ainda ganhou novas versões para a televisão em 2002 e 2019. A de 2019 teve produção e apresentação de Jordan Peele, ou seja, aquela dimensão estranha continuou encontrando novos caminhos para voltar à televisão. A versão de 1959 marcou a televisão dos anos 60. A de 1985 trouxe uma linguagem mais próxima do público dos anos 80. A de 2002 tentou atualizar a fórmula para uma nova geração.
E a de 2019 apresentou a ideia para o público da era do streaming. Mas existe uma pergunta que divide os fãs. Qual dessas versões foi a melhor? Mesmo com novas versões, a original continua sendo considerada a referência. Mas a produção de 1985 deixou sua própria marca. Ela mostrou que o conceito criado por Rod Serling podia sobreviver a uma nova década, com novas histórias, novos atores e uma atmosfera completamente diferente. E talvez seja justamente isso que tornou Além da Imaginação tão especial. Ela funcionou como um grande celeiro de talentos. A série revelou astros em início de carreira e recebeu lendas de Hollywood ao longo de suas 4 fases principais. Na primeira fase, a série original de 1959 a 1964, tivemos muitos jovens atores que se tornaram lendas do cinema mundial e deram seus primeiros passos. William Shatner, o eterno Capitão Kirk de Star Trek, estrelou 2 episódios icônicos, incluindo Nightmare at 20,000 Feet, onde vê um monstro na asa do avião. Robert Redford, antes do superestrelato em Hollywood, viveu o papel da própria morte no episódio Nothing in the Dark. Charles Bronson, o astro de filmes de ação, contracenou com Elizabeth Montgomery, a futura protagonista de A Feiticeira, no episódio pós-apocalíptico Two. Leonard Nimoy, o eterno Spock em Star Trek, também apareceu em um episódio antes da fama intergaláctica, entre outros. Na segunda fase, a versão dos anos 80, que foi de 1985 até 1989, tivemos a primeira atualização colorida da série. Trouxe grandes nomes do cinema contemporâneo. Bruce Willis estrelou o primeiríssimo episódio da nova versão Saturday, interpretando um homem que descobre ter um clone roubando sua vida. Morgan Freeman participou do episódio Choice bem antes de se consolidar como uma das vozes e rostos mais icônicos do cinema mundial. Fred Savage, o garoto prodígio de Anos Incríveis, também marcou presença em um dos contos. A terceira fase, a versão dos anos 2000, de 2002 a 2003, foi a fase que teve vida curta, mas contou com participações de grandes celebridades da virada do milênio. Jessica Alba, a atriz, participou de um dos episódios no auge de sua fama nos anos 2000. Katherine Heigl, famosa por Grey's Anatomy, ela estrelou o perturbador episódio One Night at Mercy. Ben Badgley, o protagonista de You e Gossip Girl, apareceu ainda bem jovem em um dos episódios, entre outros. E a quarta fase, o reboot moderno, de 2019 a 2020. Foi produzida por Jordan Peele. A fase mais recente atraiu grandes estrelas da televisão e do cinema atual. Seth Rogen, o famoso comediante, estrelou o episódio The Blue Scorpion. Steven Yeun, conhecido por The Walking Dead e Treta, protagonizou o aclamado episódio A Traveler. Morena Baccarin, a prestigiada atriz brasileira famosa por Deadpool, também garantiu seu papel na segunda temporada. Zazie Beetz, a atriz de Coringa e Atlanta, participou da segunda temporada no episódio Blurry Man, entre outros. Agora quero saber de você. Qual versão de Além da Imaginação marcou mais a sua memória? A clássica, a dos anos 80, a de 2002 ou a de 2019? Comente aqui embaixo. E se você gosta de séries que fizeram história na televisão, continue viajando com a gente por outras dimensões da nostalgia.